própria ideia de país é um símbolo de uma sociedade. Sim. Por exemplo, como é que é construído na gente a identidade social do brasileiro? De onde é que vem isso? Porque de maneira natural não tem. Não tem assim. Você é uma pessoa, né? Um bípede, primata, tal, com uma série de elementos biológicos que é igual a qualquer pessoa do mundo, mas por alguma razão você se identifica com a noção de brasileiro, com as coisas boas e ruins. Então, de onde é que vem isso? Os símbolos da sociedade. Isso, você foi construído simbolicamente pelo ali. Então, sei lá, a primeira Copa do Mundo que a criança vai, todo mundo veste verde e amarelo, e comemora, e chora, tá aquela presepada toda. Então isso aí vai criando, isso aí. Você está na escola, tem um mapazinho, geralmente verde, aqui é o Brasil. Então, essas coisas vão criando a identidade cultural, né, do brasileiro, no caso, mas aí vai para qualquer país, para qualquer povo. Então, a cultura contemporânea, que eu vou falar agora, o foco principal, pode ser definida, né, identificada como sendo aquele conjunto de elementos que a gente identifica como sendo nossos, certo? Então, por exemplo, quando a gente fala de entretenimento, certo? Que é o assunto favorito de quase todo mundo da universidade. O entretenimento, como a gente entende, é o entretenimento da mídia contemporânea. A semiótica é vinda da mídia. Semiótica é a ciência do significado, do signo do significado. Então, a nossa cultura contemporânea é moldada pela música contemporânea, pelo cinema contemporâneo, pela TV contemporânea, pela literatura contemporânea, que geralmente é uma referência para a construção cinematográfica e televisiva. Então, fica tudo dentro do mesmo esquema. Certo? Então, por exemplo, se pegar uma audiência contemporânea hoje, para ouvir do jeito que era ouvido música no século XIX, as pessoas não vão se identificar com aquilo ali. Certo? Música no século XIX, antes de se começar a gravar, era uma apresentação ao vivo, ou uma expressão espontânea das pessoas. Então, música não tinha tempo. Tempo de música não existia. O cara ia para assistir uma ópera, uma opereta, uma sinfônica, tal, e tocava no tempo que era tocado. Estava lá, enquanto você tocando. Que é muito parecido, por exemplo, quando você vai para uma feijoada, um negócio assim, tem um pessoal tocando pagode chato danado, que é sempre a mesma coisa, mas só para até que o último pare em bater no tambor. Certo? Então não tem assim uma espécie de, vamos começar agora a música tal, e começa. Não, começa a cantar, vai, até a pessoa lembrar, aí começa outra coisa, e vai indo. Quando tiver alguém de pé ainda, sóbrio mais ou menos, e tocando aquilo ali, continua. Certo? Mas a construção da cultura contemporânea vem dessa referência de músicas, filmes, livros, séries, novelas, referências pop de todo tipo, que nós identificamos como sendo de nossa época. Moda, por exemplo, as referências de moda que existem hoje, e contemporânea, não estou falando de moda assim de ano para ano, mas a moda contemporânea, assim, dos últimos 60 anos, tem uma referência que a gente se identifica. Tanto se identifica que quando elementos de uma moda, uma tendência lá de 30 anos atrás volta, as pessoas sabem que aquilo existiu e vão aceitando. Certo? Então, é só você imaginar, por exemplo, tente imaginar alguém viaja, fica congelado no tempo, sei lá, dos anos 40, 50 e veja como é a televisão hoje. Isso é uma coisa absurdamente assim, surpreendente. Que é o que tinha na época, né, até meados dos anos 50, era televisão preta e branca, né, com elementos bastante, bidimensionais, digamos assim. Havia uma transição ali entre não é cinema, não é rádio. Estava tentando entender o que é que era, e a própria tecnologia da televisão era muito rudimentar. Quer dizer, hoje em dia você assiste televisão no seu aparelho celular.
Então a televisão não é mais aquele troço que fica no meio da sala e as pessoas ficam assistindo. Certo? Então, e a gente identifica como sendo nosso. Então, por isso que é a cultura contemporânea. Certo? Quando, por exemplo, a gente pega um livro como a gente está lendo, né? O 1984. O livro escrito em 1948. Mas é uma ficção científica, classificada hoje, porque inventaram a palavra hoje, mas antigamente não tinha, de distopia, né? Que apresenta o futuro assim, assim, assado. Certo? Apesar de estranhezas que a gente possa ter em relação à história, escrita, as referências intertextuais embutidas, né? São coisas assim que provavelmente ninguém deve identificar, imagino, que é a referência do livro ao sistema soviético. Uma coisa que pouca gente vai notar, ninguém vai notar. Mas quando você lê, você se identifica com os elementos que são de nossa época. Você vai se identificar. Você pegar para ler, que muitos estudantes têm dificuldade, você pega para ler Machado de Assis e acha que é de outro planeta, né? Que linguagem é essa, tal? Porque ele apresenta uma linguagem que é de época, é datada. Né? Apesar de que as temáticas se mantêm. Né? As temáticas da angústia humana em relação ao amor, em relação à traição, em relação à família, em relação à hipocrisia, as coisas que continuam existindo. Isso aí não muda. Né? São temáticas meio que universais. Mas a gente não identifica como sendo contemporâneo nosso. Você vê que para ser absorvido como contemporâneo nosso, a gente precisa de versões novas. Aí tem a versão do filme, tem a versão de não sei o que, a versão disso, a versão do teatro. Certo? Então, a mídia é um grande responsável. Quando eu falo mídia, é mídia do todo, certo? Que é possível de ter hoje acesso ao conteúdo, aos conteúdos produzidos simbolicamente na nossa sociedade. Nós temos acesso pela mídia, é o caminho que a gente tem. Certo? Então, quando eu falo mídia, não é somente a malvada Globo, certo? São os canais abertos de televisão, é a rádio, é a internet, é o YouTube, certo? São as redes sociais, é o jornal, né? É a revista, é o outdoor, tudo quanto é coisa que transmite algum tipo de símbolo. É mídia aqui nesse aspecto que constrói essa cultura contemporânea. Durante muito tempo, a sociologia ignorou a comunicação. Então, a sociologia clássica não se incomodava com a comunicação.